Oi gente, hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi o processo de abertura da minha própria empresa, minha loja de papelaria e materiais de arte. E eu vou explicar todo o processo pra vocês, então lá no meu Instagram eu abri uma caixinha de perguntas pra vocês mandarem as perguntas de vocês. E aqui no vídeo eu vou responder várias dessas perguntas. E a ideia desse vídeo surgiu junto com a Zairo, que é o patrocinador desse vídeo. Vai ser um bate-papo aí com muita informação, então já pega aí o seu caderno pra fazer várias anotações. E se quando eu comecei ano passado tivesse um vídeo como esse que eu vou fazer agora no YouTube, eu não teria sofrido tanto. Então primeiro vamos começar falando aí da parte burocrática, que é a parte que a maioria das pessoas tem dúvida. E a primeiríssima coisa é se você deve ou não deve abrir um CNPJ para começar a sua loja, o seu negócio. Respondendo isso para vocês de forma bem simples, se vocês vão trabalhar com produtos sob encomenda, com baixa quantidade, uma coisa que você vai fazer de vez em quando, vai vender poucas unidades, pode ser que no seu caso realmente não vale a pena abrir um CNPJ. Principalmente se for coisas mais artesanais, que você não vai depender de fornecedores, por exemplo, para fazer uma coisa que você mesmo vai fazer com as suas mãos e não vai vender em grandes quantidades, porque aí nesse caso realmente não tem tanta necessidade de abrir o CNPJ. Agora, se você quer começar um negócio já pensando em crescer bastante, que você vai vender muita coisa, ou até que você vai revender produtos que já existem, por exemplo, no meu caso, materiais de arte. Eu não produzo os materiais de arte, né? Eles já existem e eu revendo eles. Ou então você quer produzir produtos exclusivos da sua marca, você vai precisar abrir um CNPJ, porque em primeiro lugar, os fornecedores não vendem para pessoa física. Então, para você comprar de fornecedores, você precisa ter um CNPJ. Então, no meu caso, como eu já abri a loja pensando em vender bastante coisa, materiais de arte que eu ia revender e também produzir os meus próprios produtos, eu já fui direto abrir um CNPJ, foi a primeira coisa que eu fiz para começar a minha loja. E aí, no meu caso, eu comecei como MEI mesmo, sozinha por conta, e aí esse ano eu mudei de MEI para microempresa, porque a minha empresa subiu de categoria. Então, se você for começar sozinho mesmo, o MEI tá tranquilo já, você pode começar como MEI. E aí é importante você começar todo o planejamento da sua loja, pensando quais os produtos você vai vender, o que você tem interesse em trazer para sua loja. Então, vai escrevendo todas as suas ideias. Não necessariamente tudo que você pensou vai dar certo, porque algumas coisas acabam ficando complicadas, mas é bom você ter essa lista inicial para você saber quais fornecedores procurar, como procurar e também de que forma você pretende fazer esses produtos. Então escreve todos os detalhes. Por exemplo, você vai fazer um caderno, você vai escrever lá, o caderno vai ter esse tamanho, vai ter esse tipo de folha, como que vai ser a capa. Já planeja tudo isso para quando você entrar em contato com o fornecedor, você já falar todos esses detalhes para ele. E aí entrando nessa parte de busca por fornecedor, gente, isso é uma coisa assim muito chata de fazer, bem chata de pesquisar. Realmente não tem um super truque para encontrar fornecedor, é pesquisando muito mesmo. E a melhor dica que eu posso dar para vocês é procurar o tipo de produto que você quer fazer no Google, junto com o nome da sua cidade. Então, por exemplo, você pode pesquisar lá, cadernos personalizados em São Paulo. E aí, com muita pesquisa no Google, você vai pegando sites, entrando em contato com eles por e-mail, para descobrir quais deles fazem o que você quer, porque nem todos que você entrar em contato realmente vão dar certo. E também já fazer um orçamento ali por e-mail, então já passa todos os detalhes. Se você mora em cidade pequena, pode ser que você não encontre um fornecedor diretamente aí da sua cidade, e aí você pode fazer essa pesquisa tirando a cidade, colocando só lá o nome do produto mesmo, e entrando em contato com fornecedores, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, só que aí você vai ter o custo do frete também. Mas em alguns casos não tem muito o que ser feito, porque a maioria dos fornecedores ficam em São Paulo. Então, por exemplo, eu sou de Curitiba e tem muito fornecedor meu que é de São Paulo e eu tenho que pagar frete toda vez que eu trago produto novo para a loja. E que nem eu falei antes, a maioria dos fornecedores pedem o CNPJ da sua empresa, então você precisa realmente ter a empresa aberta, e eles costumam também pedir um valor mínimo de compra. Então você tem que comprar, por exemplo, 800 ou R$1.000 de produtos. Esse valor mínimo depende muito de fornecedor para fornecedor. Então, por exemplo, no meu caso, o mais barato que eu já encontrei foi R$800 mínimo, mas eu já encontrei fornecedores, por exemplo, que o valor mínimo era R$3.500. Então, realmente, assim, cada fornecedor trabalha de um jeito diferente. Por isso que é importante mandar e-mail para vários e conversar com vários e ver como cada um funciona. Começa com o mínimo do fornecedor e vai vendo como as coisas acontecem. Então, quando eu comecei a minha loja, o mínimo do fornecedor era R$800 e eu comprei literalmente lá R$800,05. E aí, uma dúvida que
muita gente tem, vocês mandaram bastante aqui no meu Instagram, é quanto que precisa de dinheiro para começar, então o capital inicial. E isso depende bastante, gente, principalmente de duas coisas. Primeiro, a área que você vai trabalhar. Então, por exemplo, se você vai trabalhar vendendo clipe de papel, é óbvio que não vai ser o mesmo investimento do que alguém que vai trabalhar vendendo joias, porque a joia é muito mais cara, então vai ter que investir um dinheiro muito maior nisso. E o segundo fator é, que nem eu tava falando, o mínimo que o fornecedor cobra. Então, se o fornecedor que você quer cobra no mínimo 10 mil, você vai precisar de 10 mil para começar. Então, antes de eu abrir a minha loja, eu já tinha mandado e-mail para vários fornecedores, eu já organizei certinho com quais que eu ia fazer, quanto que eu ia gastar em cada um, para eu poder organizar essa parte do dinheiro. E como eu tô falando bastante das minhas experiências aqui, no meu caso, para começar a papelaria, com sketchbooks e materiais de arte, eu comecei com mais ou menos 3 mil reais. Eu acho que foi por aí e eu fui pedindo assim o mínimo de cada fornecedor, sabe? E aí depois que você investe o seu dinheiro, compra, encomenda os produtos com os fornecedores, se for uma loja online, você começa já a se preocupar em como que você vai fazer o envio desses produtos. E também uma coisa que muita gente pergunta, que é sobre o contrato com os correios. Então, gente, isso do contrato dos correios é uma coisa bem simples de fazer, na verdade. Você não paga nenhuma mensalidade para ter contrato com os correios e também não tem um valor mínimo de encomendas que você precisa enviar para ter o contrato com eles. Então é realmente bem simples, eu acho que vale bastante a pena. E aí com o contrato você consegue fazer o correio buscar as encomendas com você na sua casa ou aí no lugar que você escolheu para ser a sua empresa. E aí você não precisa mais ir até a agência do correio para enviar suas encomendas, então você economiza bastante tempo. E para fazer esse contrato com o correio, o ideal é você ir numa agência aí da sua cidade e perguntar como que você pode fazer o contrato com o correio, porque cada agência funciona de uma forma diferente também. E aí tem lá uma parte burocrática chatinha, que você tem que assinar o contrato, os documentos que você vai precisar, tem que ter certificado digital. Mas apesar disso, vale muito a pena. Mas aí com o contrato feito, você vai ter desconto para enviar os produtos. Então tem um descontinho ali de uns 10% mais ou menos. Não é um super desconto, né? Mas já dá uma ajudadinha aí nos clientes. E aí você já pode começar a pensar também em como que você vai enviar. Então as caixas que você vai ter que comprar para colocar os produtos ali e mandar pro correio. Então você pode procurar casas de embalagem aí na sua cidade, que geralmente nessas casas de embalagem eles vendem caixa de papelão de vários tamanhos, e aí você pode escolher o que fica melhor para você. Até dá para comprar a caixa de papelão e embalagem pela internet para vir de outro lugar, mas o frete acaba ficando bem caro, então eu particularmente nunca fiz isso, até porque aqui em Curitiba tem muita casa de embalagem que vende caixa de papelão, então eu só recomendo você fazer isso se realmente na sua cidade não tiver nenhuma loja vendendo caixa de papelão. E aí, se for o caso de você querer fazer embalagens personalizadas, você teria que procurar uma fábrica realmente que faz embalagem personalizada. Só que para fazer embalagem personalizada, geralmente eles pedem um valor mínimo bem grande, geralmente assim 1000 unidades de caixa para fazer uma caixa personalizada. Então só vale a pena fazer se você já tiver bastante venda saindo. Então no meu caso eu fiquei 1 ano usando caixa de papelão normal mesmo. E aí agora, nesse último mês, que eu mandei fazer pela primeira vez caixa de papelão personalizada. No meu caso, eu fiz 2000 unidades, porque o pedido mínimo era 1000 e eu queria 2 tamanhos diferentes, então eu tive que fazer 1000 unidades de cada tamanho. Mas aí todos esses gastos que você tem com as embalagens, é bom você anotar tudo isso numa planilha, porque esse gasto com a embalagem vai ter que entrar no valor final do seu produto, porque não faria sentido, por exemplo, você lucrar R$5 no produto, só que você gastou R$5 com a caixa de papelão, e aí você não tá ganhando dinheiro nenhum vendendo aquilo. E por isso a gente entra agora na questão de planilhas, gente. É muito importante organizar todos os seus gastos, todos os seus ganhos, mas literalmente tudo que você gasta para você conseguir calcular o valor do seu produto final. E agora vamos falar um pouquinho sobre, eu acho que é a maior dúvida que vocês têm, que é como calcular o preço do produto que você vai vender. Então assim, não existe regra, não existe fórmula para isso e vai depender de muitos fatores. Então para eu poder explicar esse cálculo aí para vocês, vamos imaginar 3 situações. A primeira delas é um produto totalmente artesanal, que foi você que fez, por exemplo, um bordado, uma coisa que você pintou. Então, para você calcular o preço desse produto, você vai basicamente pegar lá tudo que você gastou para fazer aquele produto, os materiais que você usou, e também você vai calcular as horas que você trabalhou em cima desse produto. Ainda entra o valor da sua arte, né, que foi uma coisa que você fez com suas mãos, uma coisa exclusiva, feita sob encomenda. Então, nesse caso, tudo isso vai entrar ali no cálculo do seu produto, e por ser um produto exclusivo,
exclusivo e artesanal, você não tem uma base de mercado exatamente para comparar, porque, por exemplo, cada artista cobra um valor diferente para um quadro, então é uma coisa que varia muito, justamente por ser uma coisa única, só você pode colocar o preço nisso. Esse é o primeiro caso. O segundo caso são produtos que você vai desenvolver o conceito, as cores, o design, mas você não vai fazer o produto com as suas próprias mãos, então você vai mandar para um fornecedor fazer, uma fábrica fazer, uma gráfica fazer, e aí você vai receber esse produto pronto, então você vai terceirizar a produção desse produto. Nesse caso, vai entrar ali no cálculo do produto o tempo que você passou para desenvolver as ideias dele, o preço que o fornecedor cobrou de você. Se for um produto que já existe no mercado, você pode dar uma pesquisada em quanto que a galera tá cobrando mais ou menos para você ter uma noção, mas também entra no cálculo o fato de ser um produto exclusivo que só existe na sua marca, então não é um produto que as pessoas vão encontrar em outros lugares por aí. Então esse é o segundo caso, e o terceiro caso são produtos que você vai revender. Então, por exemplo, materiais de arte da minha loja, não sou eu que faço, não sou eu que penso em como eles vão ser. Os pincéis, as tintas, elas já existem, já são de outras marcas, e eu vou revender na minha loja. Nesse caso, você vai analisar o preço que o fornecedor te cobrou, e também é muito importante prestar atenção na base ali de preço do mercado, porque como vão ter outras pessoas vendendo a mesma coisa que você, não adianta você querer colocar uma margem de lucro alta e vender, por exemplo, um pincel que custa R$50 na maioria das lojas por 90, porque ninguém vai querer comprar com você. Então é importante você dar uma olhada ali, mais ou menos, quanto que as lojas estão cobrando, para você levar isso em consideração na hora de calcular o preço do seu produto final. E aí é claro que nos três casos vão entrar aqueles custos que eu falei para vocês, por exemplo, com embalagem, os custos que você vai ter com a sua plataforma de loja online. E falando um pouco mais sobre site, a Zairo é uma das melhores plataformas para você fazer o seu site, é muito fácil mexer lá. Lá você consegue criar qualquer tipo de site, então o site para sua empresa, portfólio e também loja virtual. Para você montar o design do seu site lá é super simples, você pode escolher um dos templates lá que foram feitos por designers, e aí você vai arrastando as coisas, mudando de lugar, trocando as fotos, os textos e deixando o seu site bem com a cara da sua marca. Os preços deles estão incríveis, e agora na Black Friday tá tendo uma promoção de até 86% de desconto, então os preços são muito bons comparado a outras plataformas que tem no mercado. E os planos lá também te dão um domínio grátis por 1 ano, então você consegue colocar o nome do seu site do jeito que você quiser, tá incluso no pacote já. Dá pra você integrar o seu site com o Facebook, com o Amazon, com o Instagram também. Você pode montar o seu site com bastante calma e só lançar ele quando tiver tudo pronto e preparado, porque a sua assinatura premium só vai começar a contar quando você lançar o site. E eu ainda tenho um cupom de 10% de desconto pra vocês, além das promoções que tá rolando lá na Black Friday. O meu cupom é MicaCerura, eu vou deixar os links aqui na descrição e o cupom também pra vocês aproveitarem. Agora falando um pouquinho sobre a contabilidade da empresa. Enquanto você for MEI, você não vai precisar de um contador na sua empresa, e você também não vai ter impostos em cima das vendas que você faz. Então, enquanto você for MEI, tá bem tranquilo, bem sossegado, você não precisa nem emitir nota fiscal para os seus produtos. Mas se você deixar de ser MEI e for para microempresa, que foi o meu caso, eu tive que subir esse ano de categoria, aí é obrigatório você ter um contador na sua empresa. Então é uma coisa exigida pela lei. Então você vai ter que começar a pagar imposto em cima da venda dos seus produtos, e também vai ser obrigado a emitir nota fiscal em cada venda que você fizer. Mas com a ajuda do seu contador as coisas ficam bem tranquilas, ele faz todo esse cálculo para você dos impostos. E também para emitir nota fiscal você vai ter que contratar uma plataforma que emite nota fiscal, então vai ter mais esse custo de mensalidade dessa plataforma todo mês. Então conforme a empresa vai crescendo, você vai tendo novos gastos mensais mesmo, mas eu acredito que apesar de tudo vale bastante a pena. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa parte burocrática que é bem chata da gente resolver quando a gente tá começando. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, não esqueçam de deixar aqui nos comentários que a gente vai se ajudando, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Instead of running in circles, why don't you get her back? If everybody will hurt her, why don't you get her back? Get her back.